Olá, ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês estão ouvindo o Mente em Foco e hoje nós vamos mergulhar no transtorno afetivo bipolar, o TAB. O objetivo é desmistificar e oferecer uma visão completa acerca do transtorno. Com isso, hoje nós temos os nossos convidados, Joran, geneticista clínico. Olá a todos e espero que o podcast, esse episódio, possa fornecer uma grande aprendizagem em relação ao transtorno bipolar. Bruno, o epidemiologista. Buenas, pessoal. Quem fala é o Bruno. Juliana, a psiquiatra. Boa tarde a todos. Espero que aqui seja uma troca, que todos nós possamos entender um pouco mais sobre o TAB juntos. Enzo, o neurocientista. Olá, pessoal. Fico extremamente feliz de ser convidado e participar desse tópico, porque, de certa forma, é algo muito relevante para a nossa sociedade de forma geral e é sempre muito bom poder contribuir com ensinamentos do tipo. Sim, Enzo. Muito obrigada pela contribuição. Thaís, a psicóloga clínica. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de poder contribuir para o podcast. O transtorno afetivo bipolar é uma condição psiquiátrica complexa, oriunda da interação entre fatores biológicos e psicossociais, sendo essa uma das maiores causas de morbidade e mortalidade na sociedade atual. O TAB foi descrito primeiramente em meados do século XIX pelo psiquiatra Jules Balger, que o denominou de La Folie à double forme, ou a forma dual de insanidade, em que seus pacientes apresentavam alternância entre períodos maníacos e depressivos. De acordo com a OMS, a bipolaridade é a sexta maior causa de incapacidade e a terceira entre os transtornos mentais, ficando atrás da depressão unipolar e da esquizofrenia. Estima-se que 1 a cada 200 pessoas, ou 37 milhões, vivem com transtorno afetivo bipolar no mundo. Convidamos agora Bruno e Joran para poder explicar um pouco acerca das questões genéticas que permeabilizam essa condição. Boa tarde, bom dia, boa noite, Bruno e Joran. O transtorno bipolar, ele possui um componente hereditário relevante. A gente tem que pensar que esse transtorno ele se encaixa como multifatorial. A gente não vai ter só a parte genética como a parte relevante, mas também teremos fatores ambientais. A concordância entre gênios monozigóticos varia entre 60% a 80%, enquanto o risco para parentes de primeiro grau situa-se entre 2% a 15%. Então, se na sua família você tem algum parente que tem esse transtorno, pode ser que você também tenha características ou traços desse transtorno. Isso vai variar em relação à parte da família. A gente não pode esquecer da parte dos fatores ambientais, que mesmo entre gênios idênticos, os fatores ambientais eles influenciam nesse papel. Para falar um pouco dos fatores ambientais, a gente vai trazer aqui uma tabela feita por Tsuchiya em 2003, que ele vai investigar alguns fatores ambientais relacionados à doença e ver se tem uma ligação, uma associação ou não. E aí, por exemplo, na categoria de demográficos, questões de sexo e etnia não tiveram relação, relacionados ao nascimento, não tiveram nenhuma associação significativa, porém, mães que tiveram alguma complicação obstétrica tiveram uma associação significativa. Antecedentes pessoais, questões de lateralidade, ajustamento pré-mórbido, não tiveram associação significativa. Fatores sociais, aí aqui ele estudou a questão da condição socioeconômica e teve uma associação positiva para pessoas que têm baixa renda e desemprego. E aí a gente tem a história médica progressiva, questões de epilepsia, traumas, esclerose, não tiveram associação. Os últimos 2 fatores foram o estado civil, que se você for solteiro, é possível ter essa associação positiva, e a história familiar, né? Como já foi falado por Joran, se você tem algum parente, você tem uma chance maior de ter esse transtorno, né? Pela questão da herdabilidade da doença. E bem, quando a gente vai falar sobre a questão do transtorno bipolar, Michelon ele vai trazer um estudo em 2005 que ele vai ver e vai analisar esses fatores esses fatores genéticos da doença bipolar.
no caso do transtorno bipolar. Então, assim, ele vai avaliar desde transportador de serotonina, que é no caso chamado 5-HTTPLR, que também ele vai ter uma relação leve, mas sim, vai ter importância, sendo a serotonina muito importante para a regulação de humor. E também a gente também vai ter a questão do mecanismo epigenético imprinting, que regula a expressão genética de diferentes maneiras, dependendo do gene que forem silenciados ou ativados. Então, que nesse caso, o Michelon ele vai falar que um dos estudos que ele estava observando o transtorno bipolar tinha maior associação ao lélulos da mãe. Então, a gente tem que pensar que o transtorno bipolar ele vai ter vários... Ele pode ter várias causas. Então, a gente não tem hoje uma causa definitiva que pode ser. E falando em relação ao aconselhamento genético, ele é muito importante, porque quando a gente vai falar para um paciente que o seu genitor, que no caso a gente faz o aconselhamento genético com a família, e a gente vai conversar com esses pais, a gente tem que trazer que, por conta do fator genético, é possível que o filho dele possa desenvolver o transtorno bipolar. Então, assim, a família ela tem que ser informada em relação a isso, para, se for necessário futuramente, fazer esse manejo. Porque essa informação do início, ela vai facilitar muito a vida da família. Aprofundando um pouco mais essa questão do aconselhamento genético, como já foi falado anteriormente, para o transtorno bipolar, a gente tem uma associação positiva para questões familiares, questões relacionadas ao alelo da mãe, né? Então, realmente tem essa questão de herdabilidade da doença. E na hora do aconselhamento, quando a gente vai para a questão de porcentagem, o risco para filhos de um progenitor afetado é ao redor de 5%. E pode chegar até 15% quando houver tios também afetados. Caso ambos progenitores, no caso desses pais, sejam afetados, o risco para esse filho vai ser de 30%. Aumentando mais ainda, caso tenha outros familiares portadores do transtorno bipolar. E lembrando, a prevalência do transtorno bipolar ele está em torno de 1%, sendo que para Michelon 2005 ele vai considerar que 0,6% para o tipo 1, que no caso o transtorno bipolar ele possui tipo 1 e tipo 2, e 0,4% para o tipo 2, e o que vai totalizar em cerca de 1%. Mas também Michelon ele vai considerar que, se a gente for avaliar não só os casos mais graves, se a gente também for avaliar os casos mais leves, a gente vai ter algo em torno de 8 a 4%. Então, assim, vai aumentar essa quantidade de pessoas. Então, na literatura, são essas informações que a gente tem. Chamamos agora a Enzo e Juliana para poder explicar um pouco sobre fatores genéticos associados à condição e também sobre os tipos de bipolaridade, que é o tipo 1, tipo 2, ciclotímico e de condições não associadas, é isso? Obrigada, Bianca. Então, falando um pouco sobre o TB, é basicamente uma condição caracterizada pela alternância, né, entre os períodos de mania, hipomania e depressão. Então, a gente vai ter também na TB uma tipificação. Então, como seria essa tipificação? Seria distinto em dois tipos. O tipo 1, basicamente, seria a ocorrência de episódios leves de depressão, alternados com períodos de normalidade e de mania. Já no tipo 2, ocorrem alterações sutis de humor, com estados de hipomania alternados com estado de depressão maior. E ainda falando um pouco sobre o estado da mania, a mania é um estado de intensa euforia. Ela é basicamente marcada, né, por sintomas como mania de grandeza, irritabilidade, impulsividade. Já a hipomania se refere a uma mania com menor intensidade e, logo, com menor interferência na vida de um portador. Mecanismos genéticos atrelados a essa etiopatogenia, que seria basicamente esse estudo da origem das patologias ligadas ao gene, eles apontam para alterações cromossômicas, heterogeneidade de alelos e de genes, epistases e de mutações dos genes mitocondriais. Um ponto que acaba sendo muito impactante no transtorno bipolar é o mau funcionamento ou uma recaptação inadequada do gene transportador da serotonina, porque esse gene da serotonina ele acaba sendo fundamental para a regulação do nosso humor no nosso dia a dia.
Então, quando há uma recaptação inadequada, acaba acontecendo essa disfunção na regulação do nosso humor. Então, inclusive por conta disso, existem até remédios para o tratamento da depressão que podem ser classificados como IRSR ou IRSS, sendo o IRSS justamente o medicamento que vai auxiliar na recaptação da serotonina, justamente permitindo um maior equilíbrio desse neurotransmissor no nosso cérebro, fazendo com que essa regulação no humor ela aconteça de melhor forma. Em estudos com pacientes foi observado também uma diminuição bastante significativa nos genes TGF-beta1 e um aumento na concentração do precursor da caspase 8 e ERB-B2 em córtex pré-frontal, justamente dessas pessoas bipolares, o que acaba sugerindo um desequilíbrio nesses mecanismos que regulam o funcionamento das células nervosas. Alguns estudos recentes apontam também que o transtorno bipolar ele acaba sendo muito causado por conta de uma diminuição drástica na massa encefálica na região do giro do cíngulo, que é parte, né, do sistema límbico e é responsável justamente por esse gerenciamento do nosso humor, né, essa regulação do nosso humor. Então, alguns estudos apontam que essa drástica diminuição de massa encefálica na região do giro do cíngulo acaba trazendo essa desregulação no humor, gerando, de fato, o transtorno. Bom, obrigada pela contribuição. Agora, eu chamo nossa querida Juliana e nossa querida Thaís para poderem explicar um pouco acerca de aspectos relevantes, né, o diagnóstico e fatores psicossociais que estão atrelados a esse transtorno. Obrigada, Bianca, obrigada pelo convite. Então, falando um pouco sobre diagnósticos e fatores psicossociais associados à TAB, né, a gente tem que principalmente falar sobre a ocorrência do diagnóstico definitivo. Então, ele basicamente vai partir de uma ocorrência de ao menos um episódio documentado de mania ou hipomania no histórico daquele paciente, né? Então, é importante que haja observação e também de uma maneira específica que seja datada, né, esses episódios de mania, né, no histórico dessa pessoa. E a gente também vai, além de fazer essa análise do histórico, é interessante que ocorra a aplicação de critérios diagnósticos encontrados no DSM-5. Só que, apesar desses critérios, né, que a gente tem uma vasta dificuldade, né, no diagnóstico, que reside basicamente na similaridade clínica entre os transtornos unipolares e a própria bipolaridade, né? Então a gente vai ver principalmente uma grande ocorrência na principal porta de entrada, né, da saúde pública aqui, na atenção primária. Então a gente vai ver principalmente a ocorrência de diagnósticos errôneos, né, ou uma certa dualidade, porque essas pessoas basicamente elas buscam de fato o primeiro acesso, né, na saúde, na atenção primária, quando elas estão num pico do episódio depressivo. Então, grande parte dessas pessoas tem um diagnóstico definitivo, né, nesses casos, de depressão, quando na verdade são de TAB, né? Então, basicamente, existe 25% dos pacientes que representam, né, esse diagnóstico expedido de uma maneira errônea. Então, dando continuidade sobre os critérios que a gente pode utilizar como recursos avaliativos, existe um questionário chamado Questionário sobre o Transtorno do Humor, né, ou MDQ, que basicamente pode complementar o exame clínico e auxiliar na distinção de sintomas. Então, a gente vai estar sempre utilizando, né, critérios para que ocorra um diagnóstico mais assertivo possível. Além dos aspectos genéticos, fatores psicossociais são precursores comuns. Então, perdas significativas, traumas, abusos e as violências vivenciadas podem desencadear episódios. Distúrbios do ciclo de sono-vigília também,
uso de substâncias psicoativas e os hábitos de vida desregulados também pode precipitar episódios de mania ou de depressão. Muito obrigada, pessoal, pela contribuição de vocês. Agora a gente vai falar com a nossa psicóloga Thaís, juntamente com o nosso psiquiatra Enzo, para entender um pouco assim da intervenção do papel e o papel do psicólogo dentro desse transtorno, como que é feito esse cuidado com essas pessoas. Então, em suma, o psicólogo ele vai empoderar o paciente, fornecendo esse apoio emocional e também desenvolvendo as habilidades para o enfrentamento, como as técnicas de relaxamento. Ele vai desempenhar um papel crucial no tratamento, auxiliando no suporte psicossocial para ajudar o paciente a compreender e gerenciar o transtorno. A psicoeducação ela vai ser uma ferramenta central, pois ela vai consistir na transmissão de informações sobre o transtorno bipolar para o paciente e também para os seus familiares. Então, ela vai ensinar sobre a natureza do transtorno e também sobre os sinais de alerta para os episódios. As terapias, como a terapia cognitiva comportamental, a TCC, elas são aplicadas envolvendo o reconhecimento desses sinais padrônicos e também no treinamento e no manejo de recaídas, o que vai reduzir o risco como os comportamentos suicidas. Partindo para esse bloco de intervenção, de fato, essa característica da intervenção, o tratamento acaba sendo extremamente significativo, muito por conta que em períodos de mania, a pessoa ela dificilmente vai estar aberta ou receptiva à ideia de entrar com esse acompanhamento psicológico. Então, é extremamente relevante que o profissional psiquiatra ele atue justamente inserindo medicamentos antipsicóticos ou estabilizadores de humor, justamente para que essa pessoa ela deixe esse período de mania e esteja mais aberta à ideia do acompanhamento psicológico. Até porque os medicamentos, o tratamento medicamentoso por si só, ele acaba não surtindo completo efeito. Esse acompanhamento com psicólogo, psicóloga é de extrema relevância para que atinja esse nível de estabilidade do humor por parte do paciente, para que essa pessoa se sinta mais confortável ou aceptiva à ideia do acompanhamento psicológico. Inclusive, durante o tratamento medicamentoso, é extremamente recomendado que o uso de antidepressivos seja muito utilizado somente em casos emergenciais, porque como os antidepressivos eles atuam nessa recaptação da serotonina, acaba que muitas vezes essa estabilização da depressão pode induzir o paciente a uma inversão, partindo de um momento de mania, de depressão, para um período de mania. E isso não é algo que se busca durante o tratamento. Então, o uso dos antidepressivos só são utilizados em casos de realmente extrema urgência. Obrigada, pessoal, pela contribuição. Chegamos ao fim agora do nosso podcast. A gente agradece a todos os especialistas que estiveram aqui hoje. E vale ressaltar que o transtorno de personalidade bipolar, transtorno afetivo bipolar, é uma condição complexa, mas é gerenciável com tratamento adequado e o suporte multidisciplinar. Se você ou alguém que você conhece apresentar os sintomas, procure ajuda profissional. Fique ligado no próximo episódio de Mente em Foco.